Olá, pessoal. A ideia hoje é a gente compartilhar aqui o que é possível, né, algumas coisas iniciais, mas que a gente pode extrair de uma contabilidade, né, recorrente, bem feita, periódica, atualizada. Então, só esclarecendo que o intuito não é a gente falar de norma, de julgamento contábil, de como reconhecer as coisas, e sim depois do produto final, né, da contabilidade feita, o que que o decisor, o que que o empresário pode extrair disso e quais tipos de coisas que a gente consegue caminhar dentro da gestão da empresa, partindo também dos demonstrativos contábeis como um instrumento de gestão. Então, vamos lá. Para ficar simples, eu também não trouxe muitos demonstrativos, porque existem vários outros, né? Mas dois centrais, que são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Os dois são apresentados em alguns momentos de forma única ali, né? Essas contas todas são apresentadas durante o ano dentro do balancete também. Mas aqui eu separei até mesmo para a gente perceber as lógicas aí de forma separada. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Eu fiz um exercício simples no Excel para a gente perceber isso. Então, eu coloquei aqui um cenário hipotético, né? E bem simples mesmo aqui. Eu acho que esse demonstrativo já é bem mais utilizado e percebido pelas empresas. Então, receita líquida já de deduções, custos, despesas administrativas, comerciais, financeiras, impostos e taxas que tenham atrelados ao tipo de negócio e os impostos sobre o lucro, se tiver, né? De forma geral aqui, só para a gente usar nesse exercício. E aqui é a última linha de resultado e um percentual de, de resultado sobre a receita. Eu trouxe ele para cá também, para não ter que ficar mudando de tela. Então, acho que a lógica de resultado é simples, né? É o faturamento menos todas as questões atreladas àquele período por competência, não por caixa. E aqui, que por competência seria pela origem, né, desses eventos e não pelo pagamento. Então, uma coisa é quando a gente toma conhecimento de uma aquisição, outra coisa é quando a gente paga. E aí, aqui na parte patrimonial, são o que a empresa tem, né, depois de desempenhar o negócio, o que ela tem ali de patrimônio acumulado. Então, as linhas brancas são as linhas analíticas, né? A gente agrupa depois, a lógica de balanço é assim, né? A gente agrupa essas questões analíticas em linhas totalizadoras para facilitar a visualização e interpretação. Então, disponibilidades aqui é o caixa, né? Banco, caixa, aquelas aplicações que a gente resgata, né? A expectativa é de resgatar imediatamente ou a curto prazo, que a gente não tem um compromisso em deixar aquilo por muito tempo. Saldo de clientes a receber, aqueles clientes que já teve faturamento, mas ainda não recebeu. Estoque, se a empresa trabalha com estoque, né, de matéria-prima, embalagem ou outros que tenham. E aqui aplicações eventualmente mais a longo prazo, que a empresa tenha feito e ainda não pode resgatar isso, porque pode perder, né, muito dos benefícios que tinha expectativa inicialmente, então fica lá o recurso preso por um tempo, créditos fiscais, imobilizado, que é maquinário, onde a empresa está estabelecida, né, intangível, que pode ser aí tecnologias que a empresa tenha a propriedade dessas tecnologias. E aí, do outro lado, as obrigações, né? Eu coloquei aqui fornecedores também, só para a gente entender um pouquinho dessa lógica, porque o balancete pode estar muito extenso, e aí é legal, depois de ter certeza dos eventos dentro desses saldos aí analíticos, a gente vê ele de forma sucinta para poder avaliar, né, o demonstrativo da empresa e enxergar como tem se comportado, e aí junto com o contexto de negócio que os sócios, né, os donos entendem, avaliar se isso está adequado, não está, quais os ajustes que a gente pode fazer para isso melhorar.
E aí segue, né? Cenário hipotético aqui. Então, essa é a lógica, né? O patrimônio, ele traz para a gente, né, se a empresa é uma empresa equilibrada, né, dentro do que ela entende de boas práticas e em comparação com o mercado dela. E aí o resultado é mais aquela questão de desempenho, né? Como que está o andamento ali da empresa em termos de faturamento e consumo desse faturamento na operação. Esses dados, né, dentro desse contexto todo, eles normalmente, dependendo de cada empresa, é um cenário complexo, porque eu vejo que não é muito incomum de algumas empresas não usarem o documento final aqui contábil para refletir sobre o desempenho. Elas têm normalmente várias formas particulares de ver, que não tem nada, absolutamente nada de errado nisso, mas normalmente muito financeiro de dia a dia. Elas não costumam, em determinados momentos, olhar, né, pela dinâmica que ela tem passado e refletir um pouquinho sobre o negócio dessa perspectiva, porque, por exemplo, no financeiro a gente não vai ter alguns aspectos como a contabilidade traz, né, de comparações que a contabilidade pode gerar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês já. O objetivo da análise normalmente é assim, para a gente enxergar o fluxo e de repente quando que isso vai estar um pouquinho falho para organizar prazos ou cobrir isso com capital de terceiro muitas vezes, né, um empréstimo do banco. E no fim a gente não olha uma questão patrimonial global para ver se essas decisões que têm sido tomadas de dia a dia, no fim tem dado segurança, né, para o patrimônio e crescimento do negócio. Então, dentro desse contexto, de chegar até esses números finais, eu percebo que existe essa dificuldade, porque não é uma cultura, né, e pela dificuldade de transcrição dos eventos da empresa dentro da contabilidade. Então, aí dentro tem, né, um trabalho conjunto da equipe financeira da empresa com contábil da empresa, né, às vezes um parceiro, como é o nosso caso, né, a gente atua nessa parte. E aí transcrever esses dados, aí encontra alguns ruídos, às vezes a empresa confunde ainda um pouco, é um dos primeiros pontos que a gente precisa manter bem separado, mas ainda confunde eventos pessoais do sócio, se o negócio normalmente um negócio pequeno, e aí isso se confunde com a empresa e polui um pouquinho os números aqui, até isso ser separado, né, pela equipe. Então, tem vários aspectos aí que a equipe financeira e a equipe contábil precisam estar juntas para trazer para cá o melhor julgamento contábil, o melhor número contábil. Então, muito disso se resolve com o sistema. Não tem como hoje a gente não ter um sistema. A empresa, antes de ter um porte razoável, precisa de um sistema para poder cuidar bem, né, das suas variáveis financeiras e até fiscais, porque senão fica muito manual, muito particular, e isso tende a gerar atrito e ruído ao fazer o julgamento contábil dos eventos e trazer para cá de forma adequada. Então, para fechar, aqui eu deixei 4 reflexões aqui que a gente pode fazer no balanço. 4 não, 5, né? Eu coloquei o resultado também. Mas assim, existem várias outras e para alguns negócios a gente cria até uma específica. E aí eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, essa primeira reflexão que a gente pode fazer, né? Eu coloquei essa posição tanto de patrimônio como de resultado, seria uma foto, né? Até tem um X1, X2, X3, X4, certo? Aqui seria a foto do que terminou após X4. Né? E aqui eu trouxe os eventos, né? Por período aqui, X1, X2, X3, hipotéticos, e o X4 eu fiz com base nesses números aqui. E no último aqui da outra planilha, para a gente ter uma reflexão bacana aqui.
mas os outros são hipotéticos, tá? É só para a gente entender o que é perceptível de uma contabilidade boa e, de repente, não está sendo usado por falta só de alguns ajustes e um pouquinho de mudança de cultura dentro do que as empresas praticam de gestão. Então, da liquidez, aqui, esses índices são muito conhecidos, né? Só explicando um pouquinho, essa liquidez corrente, eu até deixei a formulinha aqui, a gente faz uma comparação entre os recursos ali que a empresa tem, né? Até os estoques, se ela trabalha com estoques. Se não trabalha, ok, a lógica é a mesma, só temos zero impacto para esse item, mas a lógica é a mesma. Uma comparação entre as obrigações e os recursos ali, né? E a dinâmica do que ela tem de materiais e de recursos para rodar a operação dela. Então, eu coloquei aqui alguns hipotéticos, porque a gente vem foi para meio, né? Foi para 0,55, depois subiu um pouquinho para 6. O que isso reflete para a gente? Que para cada compromisso que a empresa tem, né, dentro do radar aí dela de até um exercício à frente, né, até um ano ali, um exercício social, um ano à frente, ela tinha no X1 a capacidade de, para cada R$ 1 que ela tinha de obrigação cumprir, com recursos ali do giro, né, da atividade, esses itens aqui que a gente tem dentro do ativo circulante, ela passou para meio, então ela perdeu capacidade de arcar sozinha com esses compromissos, subiu um pouquinho para 0,55, subiu um pouquinho para 0,66. Então, colocando isso na linha do tempo, a gente começa a perceber aqui, tá vendo? As oscilações. A gente olhando mês a mês para isso, se não pelo menos trimestralmente, se não pelo menos semestralmente, se não anualmente, a gente começa a perceber qual que é a foto e o que tende a acontecer, né? A partir daí, considerando, claro, os aspectos que só o sócio, o decisor da empresa percebe sobre o mercado. Então, por aqui a gente encontra riscos e oportunidades, né? De investir, enfim, de movimentar recursos de forma diferente e etc. Aqui embaixo é mais ou menos a mesma linha, só que esse daqui a gente faz uma questão mais seca, assim, né? Basicamente, se a empresa tiver que quitar os compromissos dela nesse radar aí né, esses compromissos operacionais aí nesse radar de um exercício à frente, ela teria recurso para quitar tudo isso? É um indicador que é raro, né, de se ter, porque ter, né, para cada R$ 1 de dívida ter R$ 1 de recurso, mas é um indicador que é interessante, né? A oscilação dele é muito importante a gente acompanhar, mas não ainda mais nos dias de hoje, um cenário, né, que a gente tem aí, né, para todas as empresas. Então, aqui a gente tinha 0,5, né, nesses hipotéticos aqui, e com base nesse X4 aqui, nesse último, a gente tinha aí, ó, de bancos e recursos à disposição da empresa, R$ 8.600 para fazer frente a 95.600. Então, é uma capacidade baixa, mas depende muito do contexto, se ela é ruim ou não, né, do contexto da empresa e de negócio. Mais um aqui, prazo médio de recebimento. Isso o financeiro costuma acompanhar muito bem, né, principalmente pelo tipo de atividade, pela dinâmica ali de fluxo de pagamentos e recebimentos. Mas pelo balanço a gente percebe isso também, né? Dá para ter essa percepção periódica, né? Então, o prazo médio de recebimento. Eu coloquei aqui um cenário hipotético, e aí com base nesses números, né? E aí é uma comparação legal, porque ele compara tanto uma questão de resultado como uma questão patrimonial. Então, a gente tira a média né, o impacto aqui é a média que fica a receber comparado com o que a gente gera de faturamento, de receitas, né, no resultado, ela traz para a gente que essa janela entre faturamento e recebimento tem quanto tempo, né, de recebimento, de forma geral, né? A gente não traz cliente por cliente, mas de forma geral, pela oscilação dos números, o que ela traz. Então, aqui tá legal porque está reduzindo. A empresa aqui conseguiu
vir reduzindo essa janela entre faturar e receber, e aí no X4 aqui a gente está com uma média de 22 dias das principais relevâncias aí da empresa entre faturar e receber. A mesma lógica dessa questão a gente tem também para o pagamento, né? Os fornecedores ali que é totalmente vinculado ao custo, né? Da atividade da empresa. Esses contratos aí de fornecedores, esses números de fornecedores mandam muito no custo da empresa. Então, a gente, mesma coisa, compara quanto a gente tem reconhecido de custo de compras, de insumos, serviços, enfim, atrelados à atividade, e o quanto esse saldo a pagar ele oscila. Fazendo essa comparação periódica, as principais relevâncias aqui, a gente teve uma oscilação, né, bacana, porque aumentou. Então, enquanto a empresa diminuiu a janela de recebimento, ela aumentou a janela de pagamento, conseguiu ali rever o ciclo, né, dos seus principais fornecedores. E isso, o que isso provoca? Provoca um certo equilíbrio financeiro, né, porque ela está conseguindo operar com um recurso próprio, provavelmente aqui, e ainda alongar e controlar essa janela melhor de pagamentos, porque ela primeiro está faturando, recebendo e depois está cumprindo com os compromissos. O contrário seria um problema, porque em algum momento provavelmente faltaria recurso e ela teria que né, contar com recursos dos sócios ou de terceiros, bancos, para poder cobrir aí uma janela no fluxo de caixa. Então, é bem simples, é algo que a gente trouxe bem resumido, mas existem várias outras, né? Várias outras questões que a gente consegue perceber por aqui. Isso, claro, depende muito de como tem sido acompanhada a contabilidade, porque se existe muito ruído no financeiro, alguns eventos que não estão claros no financeiro e a contabilidade não consegue reconhecê-los aqui, confusão entre patrimônio da empresa, do sócio, enfim, algum terceiro que tem problema com documentação e a empresa mesmo assim prefere mantê-lo. Essas coisinhas todas podem somar ruídos aqui que distorcem. Mas é muito interessante fazer a prática de análise porque a empresa está sujeita a ser analisada. Então, seja pelo banco, seja por um cliente, uma licitação, até mesmo para poder acessar um fornecedor específico. Às vezes não, normalmente eles usam os demonstrativos da empresa para avaliar. Então, se a empresa não faz as reflexões aqui e usa isso para o negócio, os terceiros aí que usam os demonstrativos com certeza fazem. Por fim, um exemplo que a gente pode ter aqui. Se uma empresa pode ter um indicador próprio dela, né? Ela pode construir um indicador que seja interessante do decisor avaliar periodicamente. Então, se o imobilizado da empresa, né, além de ser, né, por natureza, o propulsor aí de negócio, né, é a máquina que gera, mas ele pode abrir, tem duas, três máquinas principais, e aí ele quer enxergar o desempenho de cada uma, então ele acompanha o valor dessas máquinas aqui no imobilizado, valor justo dela, né? O valor negociável dessas máquinas com o desempenho da receita de cada produto. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ver, né, que nem aqui, a gente tem reserva de lucros que foram os resultados de momentos anteriores a esse aqui, ao X4, acumuladas, né? Ele vem para cá, para dentro do patrimônio líquido, que é a riqueza acumulada lá do resultado. Então, a gente pode comparar esse resultado e o quanto ele tem evoluído, né, com relação a momentos anteriores, pode colocar um ano para trás, né, se a empresa tem essa dinâmica, né? Se tem alguma sazonalidade, a gente pode trazer. A gente pode comparar o equilíbrio da empresa com um índice padrão de mercado, se ela é, por exemplo, um varejo, né, específico, uma empresa vinculada a pets, a gente pode buscar esses indicadores e ver o quanto ela se aproxima do melhor desempenho de mercado.
Então, assim, é um cenário vasto, assim, né, a gestão não tem fim, na verdade. Quanto mais a gente é criativo e organiza melhor os dados, mais informação a gente consegue gerar e mais o decisor percebe sobre o negócio. Mas o que mais que eu posso comentar aqui? Certo. Então, mais um indicador. Estoque. Então, o estoque é a maior relevância ali na dinâmica do negócio. A gente pode comparar ele com o resultado, comparar ele com um determinado aspecto externo à empresa, um índice, né, fora a empresa, por exemplo, dólar. Então, dentro desse contexto de gestão, assim, existem os padrões, são mais de 20, 30 indicadores, né, que são possíveis de serem acompanhados. Mas a empresa pode ter o próprio, né? No fim, ela pode ter o próprio, se esse indicador reflete muito sobre como ela está se comportando dentro de um cenário, dentro de um contexto de mercado. Eu comentei disso já, mas a grande dificuldade de chegar numa posição final sólida é esse atrito entre o que a empresa fez, né, alguns eventos que ela tem e o julgamento correto disso. Isso provoca alguns delays. E sistema, eu queria só reforçar, é muito importante. A empresa não precisa ser grande hoje para ter um sistema para agilizar o registro dos eventos financeiros, porque hoje a gente tem uma gama gigantesca e sistemas muito bons. A gente tem alguns que a gente já conhece e indica, que assim diminui aquela carga de conciliação financeira, que a empresa tem que fazer, somada a faturamento, somada a aspectos fiscais, dúvidas, o sistema consegue junto com a consultoria contábil e a equipe financeira do cliente agilizar aí às vezes 70%, 80% do tempo. Bom, aí eu comentei também sobre as comparações que a empresa pode fazer. Um outro exemplo aqui é comparar o resultado que ela tem a cada período. A comparação, né, que ela pode gerar entre a capacidade dela, se é muito dinâmico e volumoso em termos de operações financeiras do negócio, a capacidade dela de liquidez corrente que a gente explicou lá, ou a própria, a imediata, a oscilação, né, a curva aqui no indicador que gera com o resultado, pode ser interessante. Então, se o resultado está crescendo, mas com isso a capacidade financeira está diminuindo muito também, está descompassando muito, isso pode gerar necessidade de capital, e aí o capital externo à empresa, né, o capital de terceiros é mais caro do que vai gerar, né, um evento financeiro lá de despesa que vai sugar muito desse resultado, está aumentando muito, então vamos ver se não é melhor rever alguma coisa. Então, essas coisas são interessantes, né? Aqui embaixo a gente, no exemplo aqui, a gente cruzando, né, a janela de recebimento com a de pagamento, ela não era tão saudável, né? Aqui nos dois primeiros momentos. Ela não era tão saudável, porque ela era maior do que a de pagamento. Então, era 60 dias em média para receber, enquanto pagava em 40. Então, aqui meio que demonstra alguém agiu em ajustar essas coisas e negociar, ou uma equipe, né, tanto com os principais clientes como os principais fornecedores, e a partir do X3 a linha cruzou aqui. Então, o prazo médio de pagamento ficou acima do recebimento, gerando uma tendência, né, de equilíbrio aí. Claro que teria que ver vários aspectos, né, para dar consistência nisso. Então, assim, é um, é um cenário amplo aí de possibilidades de percepções. Então, é isso. Acho que eu passei por todos os temas que a gente tinha colocado como proposta aqui, como objetivo, e se a gente realmente ajudou a perceber um pouco melhor isso e despertou uma preocupação, né, em procurar essa fluidez, essa sinergia entre o que acontece na empresa e os números que são reconhecidos na contabilidade, deixa o like para gente. E se surgiu temas, curiosidades
ou coisas novas aí que vocês queiram que a gente traga de forma aberta, coloque nos comentários para a gente trazer nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.